6:30 in São Paulo. Good evening students, good evening teachers. My name is João and welcome back to another English class with me tonight, Rosana. Hello students, welcome teachers. It's a pleasure to be here with you, João. Thank you for being here. The last class of the quarter. Yes, that's it, the last class of the quarter. Então é a nossa última aula aí do bimestre, hoje, dia 8 de outubro. Ok? So, let's get started with our messages. Vamos começar aí com os nossos recados, principalmente para vocês aí, students da terceira série, o terceirão, aí vai ter que fazer Enem amanhã e domingo. A gente tem baterias de aulas aí do Enem para você se atualizar, estudar um pouquinho mais e se preparar melhor aí para o exame que está chegando. Okay? Então deixa eu falar aqui que amanhã, a partir das 8h40, a gente vai ter lá Física, Português, História e Matemática. Essa é a bateria de aulas de amanhã. Na sequência dessa bateria, que termina às 11h45, vem a aula de atualidades lá com o professor Guerreiro e, na sequência, o Clube de Leitura, que vai estar trabalhando o que mesmo, Rô? Alice no País das Maravilhas, primeira aula, viu, João? Primeira aula. E daqui 15 dias, mais uma aula sobre esse livro. Legal, então, Alice Adventures in Wonderland, o título em inglês é esse. A gente já chegou a trabalhar um pedacinho dele aqui na nossa aula, ok? Então, vocês vão trabalhar no Clube de Leitura esse título. Tá? E no domingo a gente tem mais uma bateria com outras 4 aulas lá. E Matemática primeiro, História, Inglês e Física. Então, esse domingo, essa é a primeira aula de inglês que vocês têm aí com relação ao Enem. A professora Paula, que vai trabalhar lá essas aulas com vocês, ela vai discutir cada questão que já aconteceu nos exames do Enem. Então, assistam para poder pegar as dicas que ela dá lá. Eu faço uma pequena abertura antes da aula, mas assistam as aulas para que vocês entendam e usem aí os reading strategies, as estratégias de leitura, cognate words, palavras cognatas, para poder ir bem lá no exame. Ok? Então, estejam aí super convidados para as aulas nesse sábado e no domingo. Alright? Ok, recados dados. That's it. Legal, that's it. Ok. Agradecer a professora Cristina, que entrou em contato pela rede social, lá no Instagram, vai aparecer aí embaixo para vocês durante a aula também, né? Perguntando, dando sugestão, tirando dúvida. Então, por favor, entrem em contato com as redes sociais, sim. A gente está lá, assim que possível, toda vez que eu vejo lá alguma mensagem. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar para poder ajudar vocês. Mas entrem em contato. É bastante importante essa interação, né? Porque assim vocês conseguem sugerir também, além dos canais que a gente tem, né, de pesquisa do final da aula. Tudo isso a gente olha para poder sempre dar um upzinho aqui na aula. E hoje também tive o prazer de conhecer aqui nos corredores do Centro de Mídias o aluno Gabriel lá de Barretos, que veio conhecer a estrutura aqui e bem legal, ele disse que acompanha as aulas, que as aulas de inglês ele curte bastante, então fiquei bastante feliz em conhecer e conversar com ele em inglês aqui pelos corredores. Foi muito legal, um aluno nosso aí da rede aqui batendo papo com a gente. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje então, tá na tela o título para vocês. What are the human rights exactly? Quais são os direitos humanos exatamente? Então, nessa aula é isso que a gente vai discutir. E como sempre, a gente começa aí com uma pequena revisãozinha do que ocorreu na aula passada. So, Ro, help me, please. Ok. Last class we used arguments to express opinion. Na última aula, nós empregamos argumentos para expressar opinião. And we noticed and used the forms of the future. E percebemos, notamos e usamos as formas de futuro. That's it. Então, na aula passada, foi o que a gente viu aqui. Deixa eu aproveitar também, agradecer Kátia, que está aparecendo aí no canto inferior da tela, nossa intérprete de Libras, e daqui a pouco deve ser a Fran que vai entrar aí também, então elas se alternam para nos ajudar aqui, né, Rô? Sim, muito obrigada, as meninas são incríveis. Então, nós temos aí uma aula de português, inglês e Libras também, uma aula trilingüe, graças às nossas intérpretes, que estão aí nos ajudando sempre. Diversidade. Okay? Diversidade total, that's it. Okay? And for this class, people, you will need your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet. E o caderno do aluno, a sua apostila. That's it. And lembrando, se você tem um caderno físico, na capa dele aparece lá volume 2. Se você não tem o caderno físico, o QR Code que está na tela, junto com esse link aí, você pode baixar lá no site da EFAP. E aí você pode baixar o volume 3, que é o volume que a gente usou aí
para o terceiro bimestre. Mas lembrando que esse caderno físico que você tem e o volume 3, que está no site da EFAP, ele vale para os 2 bimestres, para o terceiro e para o quarto. Então a gente vai usar a continuação desse caderno aí lá no quarto bimestre também. Belezinha? Então lembrando que ele é só uma referência. A gente aqui no Centro de Mídias não consegue usar tudo que está ali, porque tem algumas atividades que são voltadas realmente para uma sala de aula, então algumas coisas nós adaptamos, não é isso, Rô? Exatamente. Né? E lembrem-se, quando a gente fala aqui dos tempos verbais, toda hora que a gente está revisando, lá no sexto a gente viu o presente, no 7º ano a gente estuda o passado, no 8º ano o futuro, no 9º ano o present perfect. E agora chega no médio, a gente faz uma revisão desses tempos verbais todos. Então, se você tem alguma dúvida, vai lá nas aulas do 8º e do 9º, da Pro Rosana, assistam lá as aulas dela, do 6º, do 7º, do Pro Ed. Eu estou sempre lá moderando as aulas também, então é sempre bom a gente revisar, né, e assistir essas aulas. Não importa que não é do terceiro, que não é do segundo, que é do primeiro. Vai lá, revisar sempre é bom, não é não? Falamos isso também na aula do primeiro ano, sobre essa revisão, retomada, né, João? Super importante, né? Super. Na verdade, estudar e tudo, e não é só com o inglês que a gente faz Sim, isso, é com lógico. todos aí, com todos os outros componentes também. Yeah? So, Rô, by the end of this class, students will be able to Identify the use of different verb tenses. identificar o uso de diferentes tempos verbais. Infer the meaning of a word based on its structure and similarity to Portuguese. Então, inferir o significado de uma palavra baseado na sua estrutura e também na semelhança com a língua portuguesa. Ou seja, estratégias de leitura aí que a gente vai trabalhando em um texto. Tá? Principalmente aí com a chegada do Enem, é importante para quem ainda não conseguiu desenvolver a língua inglesa, eu tenho que me apoiar nessas estratégias de leitura para chegar lá e entender o texto um pouquinho melhor. Não só no Enem, mas qualquer coisa que qualquer texto que a gente vê hoje em dia em inglês, nas ruas a gente vê em inglês o tempo inteiro, a gente acaba usando várias palavras aí, e se eu usar esse meu conhecimento prévio, eu acabo entendendo melhor as coisas. Ok? Well, talking a little bit about what we saw in the previous classes, então falando um pouco sobre o que a gente viu nas últimas aulas aí, on the screen we have, in our previous classes, we watched different videos about discrimination from several parts of the world. Então, nas aulas aí prévias, né, mudei aqui, esqueci de colocar a minha canetinha. Vamos voltar lá. Ok. Volta. Vamos voltar. Calma, estamos voltando. E está aqui. Então, o que acontece? Nas aulas anteriores, a gente trabalhou, né? Previous classes, nós assistimos vídeos diferentes sobre discriminação. From several parts of the world, de várias partes do mundo. Tá? Então, inclusive nos exercícios da tarefa, eu pedi para que vocês assistissem a um vídeo que estava lá. Então, assistiram a esse vídeo? Joia, a gente conseguiu ir para frente, porque não dá para passar tudo aqui, mas os vídeos estão lá disponíveis para você, tanto no repositório quanto nos links dos materiais. Belezinha? 2 of them were from the United Nations. Então, 2 deles eram da United Nations, né? Da ONU, da UN. One was made by the Committee of Elimination of Racial Discrimination. Um foi feito, então, pelo Comitê de Eliminação da Discriminação Racial, and the other by the Committee of Elimination of Discrimination Against Women. Então, outro pelo Comitê de Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. We also saw a video from India about gender discrimination and violence. Esse foi um vídeo que eu indiquei na nossa última aula para que você assistisse depois, um vídeo sobre a discriminação de gênero da Índia e violência. Esse vídeo ele é muito interessante porque nós temos uma indiana falando dos problemas que acontecem lá. Então, quando a gente fala de Global English, né, Rô, é justamente isso, entender várias pessoas de partes diferentes do mundo usando o inglês como a língua para comunicação. Então, é importante porque o accent dela é diferente do jeito que a gente fala aqui no Brasil, do jeito que é falado nos Estados Unidos, do jeito que uma pessoa que mora no Peru fala, né? Cada um carrega o seu accent. A gente já chegou a trabalhar isso lá no início do ano também, quando a gente falou de estilos diferentes de fala e entendimento da língua inglesa como uma língua global. Por quê? Não tem jeito, não é American English, não é British English mais, agora é Global English. Okay? Então é muito importante que a gente tenha em contato com essas diferentes
nacionalidades falando a língua inglesa também. E é lógico que existem outras formas, também formas mais agradáveis, né? Quando a gente fala de seriados de TV que trabalham com pessoas de diferentes partes do mundo e juntam todas elas, né? Quando a gente fala de Big Bang Theory, por exemplo, né? A gente tem pessoas diferentes ali com ingleses diferentes também. Quando a gente fala daquela, já é mais antiguinha, mas está passando de novo, Lost, né? Aquela é muito legal, porque dentro do avião tinha pessoas de várias localidades, então com inglês também, carregados de diferentes locais. Então, é importante que eu assista assim e que eu entre em contato com isso para acostumar e entender melhor aquilo que é falado. E principalmente, né, João, que a gente perca o preconceito de que este sotaque da língua inglesa é melhor do que o sotaque de outro lugar, né? É importante essa diversidade, né? A gente está falando diversidade aqui... e você conseguir entender o outro, né? Vai existir, a diferença ela vai existir, né? Mas se for uma diferença inteligível, né, que você consiga entender o que a pessoa está falando, perfeito, a comunicação ela é muito importante, né? Então, quanto mais a gente ouvir diferentes, a gente vai conseguir entender melhor todas as outras. Tudo bem? Então foi isso que a gente viu aí nos nossos previous vídeos, né? Nos vídeos anteriores que nós trabalhamos em sala. And one of them was that, um deles, que foi a pergunta da tarefa da aula anterior, quem fez a tarefa e assistiu ao vídeo teve que responder lá uma pergunta que eu fiz sobre o Emicida, right? The last video we had the opportunity to see was by the Brazilian rapper Emicida. Então, o último vídeo que a gente teve aí a oportunidade de ver foi o vídeo do rapper brasileiro Emicida, do Brazilian rapper Emicida, who talked about human rights. Ele falou sobre os direitos humanos and the importance of ending racism, a importância de se acabar com o racism, o racismo. Então, esse vídeo é muito legal. Ele fala português, ele não fala inglês. Mas a legenda que aparece lá embaixo para vocês está em inglês. Então você pode fazer aí uma analogia e aprender vocabulário dessa forma também, né? Então a gente consegue aprender em inglês ouvindo alguém falar português e a legenda está embaixo em inglês e eu faço analogia e vou aprender do mesmo jeito. Tudo bem? Então, quem não fez ainda a tarefinha, tá lá no sistema, faça a tarefa. O vídeo também está disponível lá no repositório para vocês. Baixa, assiste, que é bem interessante. Right? And now a question that I want to ask you, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. What are the human rights exactly? Você consegue mencionar quais são aí os direitos humanos exatamente? Okay? Então, eu vou deixar o chat aberto para vocês que vocês participem agora. Vamos ver se vocês conseguem manter aí uma interação com a gente por meio do chat, ok? 30 seconds, we'll be back soon. Voltamos daqui a pouquinho. Go there! Ok, Rô, we are back and the chat is stuck. Parece que o chat aí tá paradinho. O pessoal tá não mandando. Ah, tá subindo aqui, tá. Ó. Olha que bonito. Agora Olá, veio. Quem foi que mandou? Pro Sandra? Right to life, freedom from teacher, slavery, liberty and security. Ah, que legal. Então a gente tem Acho aí que é freedom freedom yes. from torture. Freedom from torture, né? Liberdade aí
né, de se livrar da ela tortura. arrumou aqui, ó. Legal, from Legal. torture, legal. Right to life, o direito à vida, ok? And freedom from slavery, né? Liberdade aí da escravidão. I think it's about social justice. Social justice, yes. Ok, let's gonna check it. Vamos dar uma checada e ver se realmente é isso aí que veio pra gente. Ó, então nós temos esse monument aí aparecendo na tela para vocês. This monument is located on the island of Cyprus in the Mediterranean Sea near Turkey, Syria and Lebanon. Right? E o que está escrito aí, ó, Peace and Tolerance Monument. Então é um monumento da paz e da tolerância. Everyone has the right to life. Todos têm o direito à vida, liberty, liberdade, and personal security, e segurança pessoal. Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights. Então esse é o artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bonito no papel, Yes. né? Então, I'm tá ali. sad. Yeah, in theory, it is great. In real life, we don't see that very much. Né? Na vida real, a gente acaba não vendo muito isso. E é por isso que a gente tem que lutar contra essas coisas. Right? Okay. So, we have there, what are the human rights exactly? There is a small text. Tem um texto aqui, pequenininho para vocês. A gente vai ler juntos. Vou falar da pronúncia, a gente vai traduzir também. Então, ó. According to the United Nations, de acordo com as Nações Unidas, human rights are the innate rights to all human beings. Então, os direitos humanos são aqueles direitos natos de todos os seres humanos, ou seja, você já nasce com eles. No matter their race, não importa a raça, sexo, nationality, nacionalidade, and any other status, ou qualquer outro estado. They include the right to life, eles aí incluem o direito à vida, and liberty, e liberdade. Freedom of opinion, a liberdade de opinião, and expression, e expressão. Right to work and education, o direito ao trabalho e à educação, and many more, e muitos outros, e muito mais. Everyone is entitled to these rights without discrimination. Então, todos aqui têm o direito desses... Tem o direito, né? É intitulado Tem o direito desses direitos, sem nenhuma discriminação. Então, a palavra discrimination, que a gente vem trabalhando aí bastante nessas aulas anteriores, ela aparece muito. Então, discriminação ela tem que ser eliminada pelo fato de ser já direito, né, de cada um, da Human Rights. Okay? Então, é só a gente trabalhar em cima disso e tentar live in peace. Live in harmony, peace. né? Yes. Em paz e harmonia. Então, esse texto é uma resposta àquela pergunta que eu fiz para vocês. And now, we are going to watch a short video, 1 minute and 30 seconds, tem 1 minuto aí e 30 segundos. And what I want you to do, que eu quero que vocês façam enquanto vocês assistam aí a este vídeo. Take notes in your notebook about the kinds of discrimination that are prohibited by the Charter of Human Rights and Freedoms. Então, você vai tomar nota no seu caderno, não precisa escrever nada no chat agora, depois eu vou dar um tempo para vocês, ok? Dos tipos de discriminação que são proibidos aí pela Carta dos Direitos Humanos e Liberdades. Tá? É um vídeo que foi feito em Quebec, no Canadá. Então, agora a gente vai ter 4 línguas trabalhando aí simultaneamente, né? A Fran agora não vai participar, porque o vídeo vai estar com legenda em inglês, mas ao mesmo tempo vai ter um tradutor, vai ter um intérprete de línguas da ASL, que é American Sign Language. Então agora a gente vai ver aí, não Libras, mas a gente vai ver ASL, que é a língua americana de sinais. Tudo bem? Então vamos assistir esse vídeo, tomem notas aí no seu caderno, daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais. Video time! Discrimination.
Discrimination occurs when an individual or a group of individuals is treated differently on account of personal characteristics. Discrimination may occur through distinction, exclusion, or preference. It can be practiced by an individual or by an organization. There are several forms of discrimination: direct, indirect, and systemic. All forms of discrimination are prohibited under the Charter of Human Rights and Freedoms, and therefore prohibited in Quebec. For example, you cannot be refused access to a business because you are accompanied by a service dog, or not be hired because you use a wheelchair. The following personal characteristics are forbidden grounds of discrimination pursuant to the Charter: age, civil status, disability, ethnic or national origin, language, political convictions, pregnancy, race or color, religion, sex, sexual orientation, and lastly, social condition. Ok, and we are back. Right? Voltamos aqui com esse vídeo bem interessante aí feito lá em Quebec, no Canadá. Well, let's take a look at what your question is. Vamos dar uma olhada na pergunta agora sobre este vídeo que a gente assistiu com legendas em inglês. Então, a perguntinha que aparece para vocês é essa. After watching the video, write in the chat at least 3 characteristics that are prohibited grounds of discrimination according to the Charter of Human Rights and Freedoms. Então, quero que vocês escrevam no chat pelo menos 3 características que são proibidas como discriminação aí, de acordo com a Carta de Direitos Humanos e Liberdades. Vamos lá? 30 segundinhos, 3 daquelas características que ele mencionou ali, que apareceram pra gente, e a gente já volta. 30 seconds, go! Ok, how was it? Então vamos lá, pro Sandra, pro Maristela, Mônica Cristina, eu acho. Então vamos lá, age, disability, ethnic, acho que quer dizer ethnic, sexual orientation, language. Ok, good. Então, ótimas respostas. A pro Sandra disse a lot of discrimination. A lot of discrimination. It's very sad. Very sad. Well, let's take a look at the answers and check if you were right. So on the screen, it is there. The personal characteristics that are prohibited grounds of discrimination are. Então, as características proibidas aí de discriminação são age, que é a idade, civil status, que é o estado civil, disability, né, as desabilidades aí, ou as deficiências, ethnic or national origin, a origem, nacionalidade ou étnica, language, que é a língua, political conviction, é a convicção política, pregnancy, né, a gravidez, race or color, a raça ou a cor, religion, a religião, sex, o sexo, or sexual orientation, orientação sexual, and social condition, a condição social. Então, todas essas daí, elas são prohibited ground, ou seja, não dá para discriminar ninguém por nada, certo? Então, a ideia é live in harmony and peace. Yes. Para quê, né? Se a gente é tão diferente um do outro, se a gente tem todas essas diferenças, mas ao mesmo tempo nós somos todos iguais, né? Todo mundo tem né, nosso corpo humano, a gente tá... Todo mundo é igual em muitas outras características, por que toda essa diferença quando a gente fala, né, de um para o outro, de um com o outro? Let's live in peace, much better.
viver em paz e harmonia. E João, aproveitando aqui, quando a Pro Sandra fala de, né, lots of discrimination, né, it's enough one word. Yes. Respect. Respect. That's it. Okay. Something that you can do for next class and for life, né? Até para ter um pouco aí de enjoyment, é uma atividade que vocês podem ouvir a música Imagine by John Lennon. Então é só uma recomendação. Pay attention to its lyrics. Presta atenção na letra dessa música. What is it about? Sobre o que ela é. Take notes in your notebook. Toma nota aí no seu caderno. And try to find more songs related to the topic. Tenta encontrar mais canções aí relacionadas com esse tópico. Não se esqueça de compartilhar aí com a gente. Ok? Para vocês, professores, a gente tem aí as habilidades na tela. Então, é só dar um print. Não se esqueçam também de avaliar a nossa aula que está aí aparecendo no QR Code para vocês. Ok? Rô, thank you for being here. And time to say goodbye. See you. Have a nice holiday, everyone. And next week we'll be back. Friday. Next Friday. We will hear. That's it. So everybody, have a nice holiday. See you next Friday at the same time, 6:30 we'll be here. Okay? Thank you. Bye-bye. Bye.